o inimigo também, ele insistentemente tentou destruir Paulo, né? Assim como tenta nos destruir hoje, ele foi ali incisivo na pressão que foi colocada sobre Paulo, né? Nessa situação com os judaizantes. Mas por que ficou tão intensa, né? Por que chegou a tal ponto? Porque a morte de Estevão trouxe medo, trouxe pavor para os irmãos. Quando a gente cede à pressão do temor da morte, isso é algo que nos enfraquece muito. A maioria dos irmãos naquela época, eles foram dispersos para as regiões, né? Só permaneceram em Jerusalém mesmo, ali no centro, no epicentro da perseguição, os apóstolos. Ó Senhor Jesus! E essa situação do medo, ela também acontece conosco hoje, né? Graças ao Senhor, não é uma perseguição que a gente teme pela nossa vida, aqui em Brasília, né? No nosso viver. Mas há irmãos ao redor do mundo que têm isso constante. Eles vivem essa realidade de pregar o evangelho e correr o risco de perder a própria vida. Mas, ó Senhor Jesus, quem que pode nos livrar desse pavor, né? Desse medo tão terrível? Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ó Senhor Jesus, a gente vê, a morte traz essa escravidão, né? Esse pavor da morte. E o Senhor nos livrou. Isso é um aspecto objetivo. O Senhor fez isso uma vez por todas. Mas no nosso viver diário, como eu consigo ter essa realidade, né? É o que está lá em 1 João 4, 18 e 19. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Agora o 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Nós tocamos nessa realidade de ser libertos do medo quando nós vivemos no amor. E, irmãos, reparem que aqui o Senhor não fala, você vai tocar no amor e aí você vai deixar de sentir medo. Não. O que é o amor? O amor, o perfeito amor, é Cristo, é o Senhor. Quando você recebe o perfeito amor lança fora o medo. Então, como tantos irmãos foram mártires e permaneceram, e até hoje, né, a gente sabe, na Arábia, na China, entregam e ofertam, dão a sua vida pela palavra. Porque o amor está tirando todo o medo deles. E aí eles conseguem viver e dar a própria vida pelo Senhor. Ó Senhor Jesus, possamos ter essa realidade, né? E Paulo, ele viveu momentos, né, de intensa pressão, como nós vimos, mas o Senhor também deu um encorajamento para ele em Atos 18, de 9 a 10. O Senhor dá um encorajamento com relação a essa questão do temor, né? Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia. Então, amados, toda vez que nós formos usar essas ferramentas, vamos sair às ruas, o Senhor é conosco. Não temas, só desfrute desse amor. Esse amor vai fazer tudo por nós. Eu gostaria de encerrar lendo: fomos criados homens frágeis, mas com a capacidade de receber o poderoso, o próprio Deus. Por isso devemos reconhecer a nossa incapacidade e não confiar em nós, mas em Deus, que tem o poder de fazer a sua obra. Se assim vivermos, jamais cederemos às pressões para renunciar à verdade do Evangelho. Seremos firmes, absolutos, destemidos. Retroceder jamais. Retroceder jamais. Aleluia, amados. Jesus é o nosso Senhor.